ficar mais de meio século exposto no hall de entrada do prédio da ONU em Nova York e de ser visitado por mais de 40 mil pessoas no Teatro Municipal aqui do Rio de Janeiro, os painéis Guerra e Paz do pintor Cândido Portinari estão sendo restaurados no Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio. E o melhor, o ateliê é aberto ao público. Nos olhos, a concentração de quem sabe a responsabilidade que tem. Nas mãos, delicadeza ao deslizar o pincel numa das mais importantes obras de arte brasileiras, os painéis de Cândido Portinari, Guerra e Paz. Ao todo, 16 restauradores, comandados por 2 professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vão passar 4 meses empenhados em recuperar detalhes perdidos no tempo, desde que foram criados entre 1952 e 1956. As telas foram separadas e cada parte delas terá 2 profissionais responsáveis. Denise é restauradora há 20 anos e sente-se participando de um momento histórico. Prazer, antes de mais nada, estar honrada diante dessa obra, dessa grandeza. Mais do que consertar defeitos, os restauradores conseguem também ter uma leitura mais próxima dos sentimentos do pintor ao criar as telas. Você consegue perceber o pensamento do artista, como ele está construindo a obra, e então por isso também é um privilégio estar de perto mesmo, né? Porque a gente pode ver tudo que ele fez, como ele construiu a pintura. Quando pintou os painéis Guerra e Paz, Portinari foi proibido por médicos de utilizar alguns tipos de tintas, fazendo com que ele substituísse tons e comprometesse a qualidade ao longo dos anos. Além disso, quando foram expostas no hall de entrada do prédio da ONU em Nova York, as telas ainda não estavam completamente secas. A exposição à poeira, luz e poluição fizeram com que a superfície ficasse pegajosa e a limpeza mais difícil. A tinta é muito sensível e nós estamos usando técnicas bastante modernas que chegaram recentemente ao Brasil. A obra também sofre com algumas manchas esbranquiçadas causadas por um pigmento específico, branco, que Portinari usou. Além do trabalho de restauração, será feita também uma análise profunda dos painéis. Para isso, está sendo montado ali um estúdio fotográfico. As fotos tiradas serão capazes até de mostrar os traços feitos por Portinari antes das camadas de tinta. O material servirá como auxílio aos restauradores, gerando arquivos fotográficos para estudos acadêmicos. Os equipamentos utilizam luz ultravioleta que revela um real estado das obras através do gerenciamento de cores. E esse trabalho de imagem científica que a gente faz, que a gente gera, que os profissionais de fotografia nessa área geram para os restauradores, são similares ao trabalho que é feito e que é gerado na área médica, quando você faz, por exemplo, um ultrassom, um raio-x e leva para o médico avaliar. São informações que ele não vê a olho nu, mas que colaboram para a tomada de decisões dele no processo de intervenção. Quando criou os painéis Guerra e Paz, Cândido Portinari uniu imagens que valorizam afetos, alegria, sofrimento, angústia, dor, sentimentos comuns a crianças, jovens, adultos ou velhos, de qualquer gênero, raça, religião ou classe social. Há mais de meio século, a obra foi doada pelo governo brasileiro para a instituição que tem como principal responsabilidade viabilizar diálogos. Ano passado, os painéis deixaram os Estados Unidos e ficaram expostos durante 12 dias no Teatro Municipal do Rio. Mais de 40 mil pessoas foram até lá. Entre as condições que a ONU colocou para o empréstimo, estava de que nós restaurássemos os painéis. E é uma exigência legítima, porque quando cada nação assinou o contrato de doação, tinha uma cláusula que ela ficava responsável pela obra de arte que ela tinha doado, pela manutenção. A restauração dos painéis está sendo feita no Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio, e o ateliê é aberto ao público. O hábito comum em alguns países da Europa é quase inexistente no Brasil. A ideia é cumprir aquilo que Portinari sempre quis, que a obra dele fosse acolhida no colo de todo brasileiro. E o Palácio Gustavo Capanema fica na Rua Imprensa, número 16, no centro. A visitação está aberta de terça a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. Uma ótima noite para você. Nos encontramos amanhã, às 15 para as 7 da noite. Até lá!